Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui novamente, trazendo mais um vídeo então para tirar as dúvidas de vocês a respeito da genética. E hoje eu creio que o pessoal da academia, do CrossFit, das dietas vai gostar bastante dele. Então vamos lá. Ramon, para quem não sabe, é um atleta de fisiculturismo que é considerado a maior genética do Brasil e alguns especialistas lá fora estão chamando ele da maior genética do mundo. Caralho. E aí as pessoas confundem muito metabolismo com genética, você já viu? Ah, meu metabolismo está parado porque a minha genética é muito ruim. E na verdade, metabolismo e genética são coisas diferentes. Metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no seu corpo, dentro de você. Então, produção de hormônio, metabolismo. Digestão de um alimento, metabolismo. Queima de calorias, metabolismo. Tudo que funciona dentro do seu organismo a nível de reações químicas e transformações, isso é metabolismo. Genética, como o próprio nome diz, é gene. É o que você herda dos seus pais e dos seus ancestrais. Então pessoal, qualquer reação bioquímica que aconteça dentro das células de vocês, seja uma produção de hormônio, uma quebra de alguma molécula para produzir energia, enfim, todas essas reações bioquímicas que são estudadas numa ciência bem interessante chamada bioquímica, são realizadas por enzimas. O que são enzimas? Enzimas são proteínas. E de onde vêm essas proteínas? Essas proteínas, para fazer essas reações metabólicas, são então produzidas dentro das nossas células conforme a mensagem que está lá no nosso DNA. Ou seja, existem genes para produzir as nossas proteínas, que são as nossas enzimas, que farão então as nossas reações metabólicas. É possível acelerar o nosso metabolismo? Certamente sim, com variáveis ambientais. Por exemplo, se você treina, se você corre, se você pratica algum tipo de exercício físico, conforme a qualidade do seu sono, você sim modifica a expressão gênica de genes para produzir as nossas enzimas e, consequentemente, então vai mexer aí na sua taxa metabólica. Mas a informação é genética. Aliás, aqui a gente tem uma ciência fantástica, que eu adoro bastante, que é chamada de nutrigenética. A nutrigenética é basicamente aquela ciência que estuda o perfil genético metabólico das pessoas e consegue, então, a partir desse perfil genético, recomendar dietas específicas para cada uma daquelas pessoas. Metabolismo é muito mais o que você faz do que o que você é. Genética, isso você não escolhe. Por exemplo, o monarque, ele é um ectomorfo. Sério? Eu É sempre um achei que eu era ectomorfo. o endomorfo. Nem. Sabe por que você acha que você é endomorfo? Ah. Porque você sempre teve gordura e aí você liga gordura, metabolismo, com genética, biotipo. Você é um mesomorfo, você também não é um endomorfo. O ectomorfo é a pessoa que tem uma estrutura óssea mais fina, braços mais longilíneos, mais compridos, e uma cintura escapular, que é a largura entre um ombro e o outro, mais estreita. Endomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura mais parruda, largura de osso mais parruda. Sabe aquela criança que quando já nasce, já é pequenininho, já é grande, Socado, forte, uhum. socado? Esse é um endomorfo, que é uma genética muito difícil de você encontrar aqui no Brasil. E o mesomorfo é o equilíbrio. Bem, pessoal, aqui tem um outro problema. Eu vou tentar fazer uma história longa, bem curtinha aqui para vocês. A gente volta então no século XIX com o Catlett, que é considerado o pai da antropometria científica. Um cara que tentou sistematizar o estudo dos padrões corpóreos dos seres humanos, inclusive é o criador do IMC, o Índice de Massa Corpórea, que é utilizado na atualidade. Mas quando ele criou, ele ficou em 100 anos aí no esquecimento. Depois a gente avança então para o Francis Galton, o famoso primo do Darwin, considerado o pai da genética do comportamento. Um cara que também utilizou muito a antropometria, né, com medidas aí da face de seres humanos, e conseguiu também estudar a heredabilidade da inteligência, que infelizmente acabou dando origem a algo nefasto na nossa história, que um outro dia a gente fala que é a eugenia. E a gente avança então para o século passado, na década de 40, onde nós temos um psicólogo estadunidense chamado William Sheldon. O Sheldon basicamente então postulou a teoria dos somatótipos, que é justamente isso que o entrevistado falou agora. Ele classificou então todos os biotipos da humanidade em apenas 3 categorias: os ectomorfos, os mesomorfos, que seriam aí os medianos, o equilíbrio, e os endomorfos.
E o Sheldon, como trabalhava ali dentro da área da criminalística, ele puxou então algumas questões pseudocientíficas no seu trabalho e postulou ali que os mesomorfos seriam os que teriam a maior probabilidade de cometerem atos violentos ou criminosos. Infelizmente, eu não sei porquê, dentro da educação física, os professores ainda continuam ensinando essas questões do século passado, e aí os seus pupilos, os seus orientados, os seus estudantes se tornam personal trainers ou influencers ou fisiculturistas e continuam repassando essa informação adiante. Mas eu acho que é lógico, se vocês todos pararem para pensar por um minutinho comigo, uma característica bem simples, por exemplo, a altura. Será que a gente conseguiria classificar toda a humanidade em apenas pessoas altas, baixas e medianas? O que é ser alto, o que é ser baixo, o que é ser mediano depende do referencial onde você está. Eu já morei em lugares, já estive em lugares viajando onde eu era considerado muito alto. Aqui, no estado onde eu moro, atualmente eu sou considerado uma pessoa mediana ou baixa, dependendo da cidade. Então nós temos algo muito mais preciso, que é o sistema métrico. Classificar as pessoas em 1,74, 1,75, 1,76 e assim por diante. Da mesma maneira, essa classificação de apenas 3 somatótipos, ela já é ultrapassada. As pessoas podem ter algumas características de um tipo, outras características de outro tipo. Serve como uma generalização inicial, talvez, mas a ciência já vai muito além disso. Essas características de biotipo, elas são quantitativas, elas são dependentes de muitos genes e de muitas variáveis ambientais. Então, pessoal, genética não é só cor do olho ou só largura de osso. O DNA de vocês está em todas as células de vocês, ao longo de todo o corpo de vocês. E esse DNA foi herdado do pai e da mãe de vocês. Existem sim genes que servem para produzir as enzimas que participam do nosso processo metabólico. Então o metabolismo ele é dependente sim da genética. E da mesma maneira também existem genes que servem para produzir proteínas que estão envolvidas na constituição óssea nossa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês me ajudem a divulgá-lo aí para que a gente possa avançar como sociedade em várias discussões importantes da genética e da biologia da nossa espécie. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.